Boa noite, meus amigos. Eu gostaria de agradecer muito ao convite feito aí pelo Centro Nosso Lar. Já algumas vezes tive a oportunidade de falar, mas aí presencialmente. Agora, a primeira vez, estabelecendo esse outro canal de contato através da internet, né? Espero que todos estejam bem e que nós possamos aproveitar esse contato que estamos tendo aqui para conversarmos um pouco sobre um trecho de um dos sermões mais importantes que Jesus fez. Nós sabemos que esse sermão é, sem dúvida, o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha é um grande resumo de todo o cristianismo. Tanto é que se alguém nos perguntasse o seguinte: eu preciso conhecer o cristianismo, não tenho muito tempo, o que você me recomenda fazer? Eu certamente recomendaria que lesse o Sermão da Montanha, especialmente lá nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, onde ele está mais desenvolvido, onde ele está mais ampliado, né? Então o sermão traduz esse resumo importantíssimo, onde Jesus começa exatamente falando daquilo que nós vamos hoje conversar, que são as bem-aventuranças. Gostaria de dizer que aquilo que vamos falar baseia-se no livro Sermão do Monte, do Severino Celestino da Silva, também Sermão da Montanha, do Rodolfo Caligares, o Novo Testamento, na tradução publicada pela FEB, do Dr. Haroldo Dutra Dias, e numa palestra do grande palestrante Simão Pedro, que eu vi no YouTube, exatamente sobre as bem-aventuranças. Nós vamos começar lembrando, então, onde é que estão as bem-aventuranças. Se nós pegarmos os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, as bem-aventuranças são os versículos de 1 a 12 do primeiro desses capítulos, ou seja, do capítulo de número 5. Como são poucos versículos, nós gostaríamos de passar por todos eles, conversando um pouco, analisando e observando, então, o que é que nós vamos ter nesses trechos tão maravilhosos trazidos por Jesus. Quando nós observamos as bem-aventuranças, uma primeira coisa que nós devemos olhar é o seguinte: o que significa a expressão bem-aventurado? Segundo o professor Severino da Silva, ele diz que a expressão em hebraico é ashrei. E ashrei, que nós não sabemos se a pronúncia é essa, né? Mas ashrei significa avante, em marcha. Então, em verdade, a questão de Jesus nos falar bem-aventurados, ele está nos impulsionando na marcha que nos leva até Deus, né? Na tradução já da Septuaginta, quando essa tradução foi feita, então, para o grego, aí foi adotada a expressão makarioi, em grego, que significa o bem-aventurado, e não mais o avante, em marcha, né? Como as nossas traduções, aquelas que chegaram até o português, por exemplo, vieram das traduções latinas, que por sua vez vieram do original em grego, para nós chegou a noção de bem-aventurado. Aqui não nos interessa entrar no significado dessa expressão, nem ficar discutindo isto, mas observar os dois significados, porque os dois significados têm importância para nós, né? Tanto o significado de ser bem-aventurado, estar bem aquinhoado, aquele que tem determinadas condições, ou também estar em marcha, receber de Jesus esse impulsionamento para nós seguirmos adiante. Vamos então começar a olhar esses versículos. Pegando os dois primeiros, o primeiro deles diz assim: vendo as turbas, Jesus subiu ao monte. Após sentar-se, aproximaram-se os seus discípulos. E abrindo a boca,
os ensinava dizendo. A expressão, o texto é inclusive um texto muito interessante pela forma como está redigido, né? E abrindo a boca os ensinava dizendo. Mas veja, Jesus toma uma posição que facilitaria ser visto por aqueles que estavam ali no seu entorno. Jesus sobe ao monte. Então ele adota uma posição topograficamente mais adequada para que a visibilidade das criaturas fosse um pouco maior. Mas nós também podemos pensar num outro significado a respeito do subir. Subir, se nós não olharmos apenas sob o ponto de vista topográfico, mas sob o ponto de vista da elevação espiritual, isso significa o próprio impulsionamento que Jesus nos dá com as bem-aventuranças, né? Jesus sobe ao monte, já é uma figura importante para nos incentivar a que nós também possamos subir nas nossas vidas, melhorando as nossas condições. Um ponto interessante colocado pelo professor Severino, que foi inclusive a essa região e visitou, é que este monte, na verdade, é um pequeno monte perto de Tábega e de Cafarnaum, né? Um outro ponto significativo é nós observarmos que Jesus se senta e em torno dele os seus discípulos. Isso é um hábito dos mestres orientais até hoje. Os mestres se sentam, né? E no seu entorno os seus discípulos então se aglutinam para receber as informações, para receber as lições do mestre. Vamos para o próximo. Na verdade, é a primeira bem-aventurança. Qual que é? Está lá no versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A noção de reino dos céus é uma noção que vai aparecer muitas vezes nos textos bíblicos, né? Tanto do Novo como no Antigo Testamento. Às vezes aparece a expressão reino dos céus, às vezes aparece reino de Deus, né? Mas o significado é o mesmo, né? Poderia corresponder a uma situação de avanço espiritual, né? Traduz o momento em que o ser conquista uma certa evolução. E aqui nós precisamos olhar com bastante cuidado a expressão pobre em espírito, especialmente porque essa expressão no nosso dia a dia acabou perdendo um pouco o significado original, caindo inclusive para alguma coisa até ofensiva, né? Nós já vimos alguém dizer para o outro assim: ah, mas você não vai nada, você realmente é um pobre de espírito, como se fosse uma coisa ruim. Mas sob o ponto de vista evangélico e sob o ponto de vista dos ensinamentos de Jesus, ser pobre em espírito é uma coisa boa, porque a pobreza em espírito significa a simplicidade e a humildade. E nesse sentido, não foi à toa que Jesus começou com essa bem-aventurança. Aliás, espíritos totalmente aperfeiçoados, como é o caso de Jesus, eles não fazem nada à toa. Eles aproveitam todas as situações para passar informações. E essa aqui é uma situação também onde ele aproveita isso, porque ele está mostrando para nós, para que nós possamos começar a nossa jornada da evolução, é preciso ser humilde, porque nós precisamos identificar as nossas próprias necessidades, precisamos identificar as nossas imperfeições, precisamos saber naquilo que nós estamos errados, para a partir daí buscarmos a melhoria. Então, sem dúvida, não foi à toa que Jesus começou exaltando a simplicidade, ou mostrando que a humildade de coração é algo extremamente importante para que possamos começar a avançar. É necessário ser humilde para poder compreender a própria pequenez. E aí vamos para a próxima bem-aventurança, que é: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Então Jesus está falando aqui dos aflitos, e os aflitos significam que os enlutados, aqueles que passaram por grandes perdas, aqueles que passaram por situações difíceis, e Jesus está dizendo que seremos consolados quando passarmos por essas condições. E nós sabemos como isso se dá, graças a Deus, através
de todas as informações trazidas pelo Espiritismo, hoje nós sabemos, através da lei de causa e efeito, como que é o mecanismo da justiça. Passamos a entender a maneira como a justiça divina é aplicada, ligando causas anteriores aos efeitos com os quais nós estamos nos deparando em um determinado momento. Então seremos bem-aventurados quando estivermos passando pela dificuldade, pela possibilidade de resgatarmos os nossos problemas do passado. Nesse sentido, eu me lembro sempre, quando essa imagem volta ao pensamento, me lembro sempre de uma passagem familiar. Me lembro de uma época em que era um domingo e meu pai chamou a minha mãe e falou: Dagmar, esse é o nome dela, Dagmar, hoje nós gostaríamos de ter um almoço especial porque eu preciso dizer uma coisa importante, dar uma informação importante para toda a família. Então nós nos reunimos, um almoço que minha mãe caprichou, como sempre, e ele então disse: eu preciso dizer a vocês que essa semana eu fiz o último pagamento da nossa dívida da casa própria. Então a dívida estava quitada. Então a quitação da dívida foi um momento de grande comemoração em família. Todos nós compreendemos, né, a satisfação do meu pai, a alegria da minha mãe, eu e meu irmão, e passamos então a aproveitar aqueles momentos. Então veja, todos aqueles que são os aflitos, que passam pela dificuldade, não basta sofrer, né? É preciso saber sofrer, é preciso bem sofrer para aproveitar aquele instante como uma quitação em relação à lei. Nesse sentido, o Espiritismo nos traz algumas possibilidades muito interessantes de compreensão de fatos que nós ouvimos de tantas épocas diferentes, né? Ao longo de tempos passados, como por exemplo, nós ouvimos os relatos a respeito de Adão e Eva, que moravam no paraíso. Morando no paraíso, eles descumpriram determinações divinas, então foram inclusive expulsos, e com isso nasceu um pecado original. Pecado esse, então, que se distribui a todos aqueles que seriam os herdeiros, né? Aqueles que vieram a partir desse tronco de Adão e Eva. Mas veja, nós poderíamos realmente assumir as responsabilidades pelos erros de outras criaturas? Adão e Eva, supondo que eles tenham errado, nós podemos sofrer as consequências dos seus erros. Hoje a lei de causa e efeito, que nós passamos a compreender muito bem com o Espiritismo, né, nos mostra que não. Nós sofremos as consequências dos nossos próprios enganos. Isto, sim, isto é justiça. E aquelas coisas que nós não conseguimos identificar as causas nesta presente existência é porque certamente estão numa existência anterior que acabaram levando à situação que nós estamos passando no presente momento. Então, como entender essa noção do pecado original? Por que já nascemos com algum pecado original? Veja, uma possível interpretação é o fato de que nascemos, não é a nossa primeira vida, já encarnamos várias vezes, e ao voltarmos para a existência, nós trazemos conosco as dívidas que nós contraímos no passado. Nós lançamos muitas causas no passado e no presente, então, nós vamos absorver os efeitos, as consequências, né, deste nosso passado inconsequente, o nosso passado de deslizes. Então, neste sentido, sim, nós conseguimos compreender que entramos na vida já com alguns débitos que nós mesmos assumimos em outras experiências. Mas vamos para o versículo 5. O versículo de número 5 de Mateus nos diz o seguinte: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa passagem é muito interessante porque nos faz refletir bastante. Porque nós pensamos assim, se nós olharmos hoje o panorama do mundo, a terra tem sido assambarcada pelos violentos, não pelos mansos. Os primeiros lugares, as maiores riquezas, os cargos que têm poder, né, que exerce a possibilidade de ter grande poder, em geral
não são usufruídos pelos mansos, por aqueles que, sim, são violentos, que passam por cima dos outros, que não respeitam todos os direitos. Então, como entender esta herança da terra a que Jesus está aludindo? Então, veja, se nós pensarmos sob o ponto de vista reencarnacionista, aí sim. Se nós imaginarmos a possibilidade de vivermos outras vidas, aí nós passamos a compreender, especialmente pelo fato de que nós sabemos que a Terra está passando por uma enorme renovação. Nós estamos para lá da metade do ciclo apocalíptico, estamos fechando um tempo, o tempo das provas e das expiações, para entrarmos na época do planeta de regeneração. Quem serão os espíritos que merecerão esta terra, que poderão voltar para essa terra renovada? Segundo os mensageiros do plano espiritual, segundo os nossos orientadores espirituais, apenas aqueles que amansaram os seus corações, aqueles que aceitaram a proposta de vivência fraterna, amorosa, respeitosa e aceitando e respeitando os direitos das demais criaturas. Então, aí sim, sob este ponto de vista, observando isto que a doutrina espírita nos ensina, aí sim nós conseguimos compreender que os mansos, aqueles que tranquilizarem os seus corações e aceitarem essa proposta, estes sim herdarão a terra renovada. Mas vamos para o versículo de número 6. Ele diz o seguinte: bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão saciados. Veja, nós temos diferentes condições no nosso planeta. Nós temos aqueles que querem a justiça, mas são injustiçados. Se às vezes alguns são injustiçados, é porque outras pessoas não estão agindo ou não estão respeitando a justiça. Qual é a melhor posição? É receber uma injustiça ou praticar uma injustiça? Quando nós recebemos uma injustiça, se isto traduzir a oportunidade de nós quitarmos uma dívida do passado, ou de sermos provados nos ensinamentos que porventura já tenhamos adquirido, esta situação é uma situação boa. Agora, se nós produzimos a injustiça, se tratamos os outros de forma a não respeitar a nossa condição igualitária, ultrapassando e não respeitando os seus direitos, aí quem age desta forma está se comprometendo com a lei. Então sim, aquele que tem fome e sede de justiça, porque tem passado por injustiças, está em condição muito melhor. E o que o Cristo está nos falando é, aqueles que passam por esta condição e passam bem, eles serão saciados. Serão saciados quando? Na oportunidade em que a vida lhes trouxer. Algo que pode acontecer na presente encarnação, mas se não acontecer agora, sem dúvida acontecerá num futuro. Futuro esse que pode ser um futuro próximo ou um futuro mais distante, a partir das várias oportunidades de reencarnação que nós temos, como Jesus mesmo nos ensinou que ninguém veria o reino dos céus se não nascesse de novo. E chegamos ao versículo de número 7. O versículo de número 7 nos diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Jesus está aqui nos apresentando uma lei muito importante. Na verdade, é uma nova lei. Nova lei essa que ele vai e reforça um pouco mais à frente, no próprio Sermão da Montanha, quando ele nos ensina a orar. Na oração, que ficou conhecida como Pai Nosso, nós aprendemos a repetir com Jesus. Nós pedimos o quê? Nós pedimos que Deus nos perdoe na medida em que nós perdoarmos aqueles também que nos devem. Observe que Jesus está nos informando a respeito de uma lei. A partir do instante em que eu perdoo, eu também me torno
merecedor do perdão, né? A partir do instante em que eu sou uma pessoa misericordiosa, automaticamente, por força da lei, eu obtenho o direito à misericórdia. Então, a misericórdia não é uma concessão especial para esse ou aquele eleito. A misericórdia é uma conquista de cada criatura na medida em que ela se torna, por sua vez, misericordiosa. E nesse sentido, nós vamos ver Jesus falar inúmeras vezes a respeito da necessidade do perdão e, sobretudo, a necessidade da reconciliação. Jesus é enfático ao dizer, né, que se estivermos prontos a ir até um templo religioso para fazer uma oferenda, como era algo muito comum ao seu tempo, que se tivéssemos alguma coisa contra o nosso irmão, que deixássemos ali a oferenda, fôssemos procurar o nosso irmão em particular e resolver a questão com ele. E que se nós conseguíssemos, teríamos ganhado aquele irmão, né? Jesus coloca este aspecto como muito, mas muito mais importante do que a oferenda em si, né? Então, é muito mais importante oferecer a transformação íntima, oferecer a transformação, a mudança de postura nas nossas vidas. E uma possível mudança é exatamente essa, ofertar o perdão, né? E nesse sentido, veja, Pedro, na sua primeira carta, Pedro nos deixa uma informação importantíssima, porque ele nos mostra que através deste exercício da convivência pacífica, porque perdoar é uma forma de caridade, e caridade nada mais é do que o amor em trânsito entre as criaturas, então Pedro nos ensina uma forma de nós avançarmos. Muitas vezes pensamos assim, eu tenho que sofrer muito para conseguir evoluir. Não necessariamente através do sofrimento. Nós podemos evoluir bastante através daquilo que Pedro aqui nos ensina. Ele diz assim, lá no capítulo de número 4 da sua carta: mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão dos nossos pecados. Né? Então nós podemos evoluir bastante através do exercício do amor e não necessariamente através do sofrimento. Chegamos no versículo de número 8, onde Jesus nos fala: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Nós, como criaturas ainda muito imperfeitas, nós não conseguimos ter a visão de Deus. Nós o sentimos, nós sabemos que estamos imersos no seu amor, nós conhecemos os seus atributos, mas a sua natureza íntima, a visão de Deus, nós não temos. Espíritos totalmente aperfeiçoados como Jesus, sem dúvida, tem. Aliás, Jesus, né, com essa intensa intimidade com o Pai, ele chega até nos dizer: eu e o Pai somos um, né? Um na perfeita identificação. Então, um espírito como um Cristo, sem dúvida, esse vê e comunga da convivência bastante íntima com o Criador. Mas na questão da limpeza do coração, o que seria essa limpeza? Essa limpeza é o expurgo daquilo que não nos serve mais, a mudança, a transformação para melhor na aceitação das propostas colocadas por Jesus. E Jesus faz colocações muito enfáticas ao seu tempo, especialmente conversando com os fariseus. Os fariseus eram muito ligados à questão do formalismo, da limpeza exterior, não se envolvendo necessariamente com a questão da limpeza interior. Tem uma passagem, essa passagem relatada por Lucas, onde Jesus lhes diz: vós, os fariseus, agora limpais o lado de fora do copo, o lado de fora do prato, mas o de dentro está cheio do que provém do saque e da maldade. Insensatos, nos lembra Jesus. Quem fez o exterior não fez também o interior? Todavia, dai as interiores como dádiva, e eis que todas as coisas serão puras para vós. Então Jesus está nos convidando à limpeza interna, a nós espiarmos, purgarmos, limparmos a parte interior, para que assim possamos chegar no futuro, quando nós nos aperfeiçoarmos totalmente, a intimidade com o Pai,
ou para usarmos uma expressão que é largamente utilizada também nos textos bíblicos, chegarmos ao seio de Abraão. E chegamos ao versículo de número 9. No versículo de número 9, Jesus fala assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Veja que esta colocação, em contraposição com bem-aventurados os mansos, é um avanço, porque ser manso significa que eu já adotei a paz, mas ser pacificador é mais do que isso, é buscar levar a paz às demais criaturas. Nós sabemos que Jesus é o príncipe da paz. Tem uma passagem muito interessante. Jesus chega para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor. Jesus pergunta uma segunda vez: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, tu sabes, eu te amo. E Pedro ainda é perguntado uma terceira vez por Jesus: Pedro, tu me amas? E o Pedro fala: Senhor, mas tu sabes que eu te amo. E aí Jesus diz: então, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, seja um pacificador. Transforme as outras criaturas. Leve a mensagem da paz. E nós sabemos que para auxiliar na pacificação dos outros, nós precisamos buscar a pacificação interior, algo que é extremamente importante nas nossas vidas. No versículo de número 10, nós temos uma colocação muito importante que Jesus faz. Ele, inclusive, está avisando discípulos e seus seguidores de coisas que poderiam acontecer no futuro, né? Ele diz assim: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, Jesus está advertindo que a perseguição aconteceria. A perseguição já tinha acontecido com tantos profetas. A perseguição aconteceu com Jesus, a perseguição aconteceu com João Batista e ainda iria acontecer com muitos dos seus seguidores. Só que Jesus está avisando: os que são perseguidos por causa da justiça, ou seja, aqueles que não se importam de serem injustiçados, de serem perseguidos, buscando a justiça para todos, estes são bem-aventurados. E bem-aventurados por quê? Porque já avançaram bastante e já são, inclusive, capazes de algum sacrifício. E chegamos nos últimos 2 versículos dessas bem-aventuranças, a de número 11, onde Jesus nos fala: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Então é um momento em que Jesus está falando para aqueles que serão seus seguidores firmes, fortes, né? Que entenderão a necessidade de levar adiante a mensagem, de exemplificarem e de fazerem isso com absoluto destemor, né? Nós sabemos que inúmeras ocorrências de perseguição, de injúria, de dificuldade envolveu muitos dos seguidores de Jesus e envolve até hoje, né? Então Jesus está dizendo: isso aconteceu com profetas, isso continuará acontecendo. Os grandes profetas do povo hebreu, e aqui é preciso lembrar que profeta é sinônimo de médium, né? Não é simplesmente aquele que antecipa uma razão, alguma coisa do futuro, que é uma acepção mais moderna da palavra, mas naquele tempo o profeta é aquele que tinha alguma habilidade a mais, que inclusive permitia a comunicação com o plano espiritual. Então Jesus está dizendo àqueles que atingiram esta condição: fiquem felizes, porque vocês serão largamente recompensados. Então, meus irmãos, se nós olharmos para essas bem-aventuranças, que na verdade são 9, né, sob o ponto de vista da colocação feita pelo Simão Pedro, aliás, eu recomendo aqueles que puderem, procurem no YouTube Simão Pedro, as bem-aventuranças. É uma palestra curta, 20 e poucos minutos, onde ele fala sobre as bem-aventuranças e ele fala que, na verdade, elas constituem uma gradação no desenvolvimento do espírito. Começamos humildes, aceitando as dificuldades,
Depois, bem-aventurados são os aflitos que passam pelo sofrimento, aqueles que aceitam a mansidão, os que são injustiçados, e depois os que percebem que é preciso ser misericordioso, é preciso perdoar o seu semelhante, os que limpam o seu coração para que possam ver o Pai, e aqueles que se tornam pacificadores. Então essas 7 bem-aventuranças são 7 bem-aventuranças que traduzem essa gradação. E as 2 últimas, que já constituem um estágio superior do espírito, quando ele já está preparado para assumir em definitivo esse compromisso com Cristo. Aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça e aqueles que são injuriados e perseguidos por causa do Cristo. Então, essa noção das bem-aventuranças é uma noção muito interessante, trazida pelo Simão Pedro. E para nós encerrarmos, gostaria de lembrar uma frase que foi dita pelo Gandhi, Mahatma Gandhi, que não era cristão, era hinduísta. O Mahatma Gandhi, falando do Sermão da Montanha, né, ele dá um depoimento muito interessante. Ele diz o seguinte, que se todos os livros sagrados da humanidade se perdessem, mas não o Sermão da Montanha, na verdade, nada se teria perdido. Ou seja, no Sermão da Montanha, nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Então, meus irmãos, eu gostaria de agradecer muitíssimo essa oportunidade, termos estado aqui juntos, conversando um pouco a respeito dessas bem-aventuranças que traduzem o iniciozinho desse sermão maravilhoso, o sermão de Jesus. Então, vamos pedir a Jesus, o nosso Mestre, que esteja sempre conosco, mas que, sobretudo, nos ensine para que nós saibamos estar sempre com Ele. Que Ele nos abençoe, que abençoe a todos, que abençoe o Centro Espírita, nosso lar, que abençoe o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Muito obrigado a todos pela atenção e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado.